Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem-nos falar do assunto do momento, geopolítica digital com o início da guerra na Europa, e o Miguel vem-nos falar de a política tem lugar no marketing, é a questão dele, isto tendo em conta também a invasão da Ucrânia. O Diogo, esta semana, absteve-se, mas está cá para comentar. Bem-vindos ao Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. O podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre o mundo do marketing, negócios e tecnologia. Se procuravam um local para se manter informados sobre estes temas, estão no sítio certo. Bom, sem mais demoras, vamos lá então. Olá, Diogo. Zdravstvuйте. Tá. Puxa. Aí. Fred, olá. Viva, tudo bem? E Miguel, olá. Vrzamarazaga. Para tentar também dizer alguma Vocês coisa. se fazem muito bem. Bom, antes de irmos ao tema do momento incontornável, vamos só recordar quem nos está a ouvir pela primeira vez que neste podcast temos, além dos temas que já falei, o nosso momento de shout-out do Twitter, onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta de Twitter, que é Martin Idiota, que é também o sítio onde podem interagir connosco. Temos ainda a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana, e por último as rapidinhas, que ao contrário do que possam pensar, são apenas notícias mais importantes da semana, mas em formato bastante rápido. Muito bem, esta semana não vamos já direto ao assunto, como todas as semanas, aliás, e esta semana vamos começar com o Fred. Fred, vens falar do assunto que é altamente incontornável, que nos tem assolado a todos os europeus, aliás, terráqueos, nas últimas horas. Vamos lá então falar disto, adaptado aqui àquilo que é os temas do nosso podcast, né? Não vamos estar aqui, ou vamos, mas não sei. Fred, Vamos bora. ver. Mantém. Bom, ainda não se ultrapassaram os efeitos da pandemia e já existe outro problema grave a afetar a sociedade e as empresas. No dia em que estamos a gravar o 57º episódio deste podcast, Marketing por Idiotas, a Rússia oficializou a ampla invasão da Ucrânia com tropas e bombardeamentos reais. Como todos sabemos, esta ação vem no seguimento de uma ciberguerra. Os impactos do conflito da Rússia e Ucrânia vão sentir-se diretamente em toda a cadeia económica, já as notícias estão claramente a reportar isso, e vai afetar também as empresas, as pessoas, porque os aumentos dos preços, segundo dizem, serão absolutamente inevitáveis. A minha abordagem ao tema, como muito bem o Ricardo disse, é na sequência destes conflitos, mas uma aproximação à área tecnológica que caracteriza este podcast. Há anos que os esforços da desinformação, os ataques das infraestruturas, nós temos vindo a falar várias vezes em vários episódios deste tema, o roubo de dados, pesquisa por materiais sigilosos, estão no centro de uma ofensiva online voltada para desestabilizar os governos e as organizações públicas e privados da Ucrânia, mas não só. Os ataques informáticos têm sucedido desde o início do ano. Por exemplo, tivemos o Grupo Impressa, logo no dia 2 de janeiro, mas depois tivemos logo a Vodafone. Ontem foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, foi alvo de ataques informáticos que paralisaram as operações e deitaram abaixo os websites e apagaram dados. Curiosamente, hoje assim que estava a reportar, portugueses que estavam na Ucrânia queriam informação e estavam com dificuldade de acesso para poder voltar. Mas pronto, só o ataque à empresa, que é a dona da SIC e do Expresso, terá sido reclamado pelo Lapsus Group, que hoje, no dia, não sei se viu o dia, mas dia 24, Lapsus, dia 2 é melhor, publicou uma pergunta, uma espécie de votação, o que é que devemos vazar primeiro? Os dados da empresa, ou os dados da Vodafone, ou os dados da Telefónica? Enfim, na última semana, antes da escalada dos conflitos, a Ucrânia alertou para a guerra híbrida, com robôs a agir nas redes sociais, falsas denúncias de bomba em locais de grande circulação e golpes diretos contra serviços digitais. De acordo com uma professora de políticas públicas da Academia Militar do West Point, nos Estados Unidos, a excelentíssima Maggie Smith, a desinformação também é voltada para o próprio povo russo, como uma forma de gerar apoio a um conflito que começou de forma direta. Isto inclui o quê? Narrativas falsas que falam de uma Ucrânia como um território de população que pretende reunificar-se com a Rússia e reproduzem o Kremlin de que a invasão agora real é uma operação de pacificação e liberdade. O principal objetivo da ciberguerra é prejudicar a infraestrutura estatal, como todos sabemos, serviços essenciais para a população e até sistemas de atendimento hospitalar, redes de energia, internet, setor bancário, como uma forma de tornar mais poderosa a posterior conflito bélico. As consequências serão múltiplas, como os meios de comunicação têm vindo a noticiar em todo lado, e esta escala de guerra tem assustado os mercados energéticos e as consequências vêm com sanções que vão perturbar o abastecimento global de combustíveis fósseis. Já perto de terminar, só mais duas notas. Grande parte das sanções económicas que foram anunciadas contra a Rússia têm como alvo instituições financeiras ou indivíduos específicos. O rublo, que é a moeda da Rússia, atingiu o mínimo histórico, 89,98 rublos, que é como quem diz que perderam 35% da bolsa. De acordo com o The Drum, as agências OMD, PHD, BBDO, WPP, Dentsus, Publicis,
A Havas tem escritórios em Moscou, todas elas vão ter impacto porque com estas sanções vão ter dificuldade em trabalhar clientes, e alguns dos maiores nomes mundiais da indústria dos semicondutores, a Intel, Qualcomm, Nvidia, empresas americanas que criam software, já disseram, meus caros, acesso a chips está fora de questão. E acredito que isto vai ter um impacto bastante forte por toda a tecnologia moderna, incluindo carros, smartphones, mísseis. Bye bye, tchau, tchau. Então, estes abalos dos mercados financeiros eu acho que vão ter consequências. Honestamente, acho que vão ter consequências. Quem vai perder com tudo isto? Acho que temos mais ou menos uma leve noção, a começar pela Ucrânia. A minha pergunta para vocês, estimados ouvintes, querido painel podcast Martin por Idiotas, é: quem é que vai ganhar? É a China que vai ganhar com tudo isto? Muito bem, questão muito grande, muitos temas condensados, mas obrigado, Fred, porque colocaste aí várias, não só várias questões, mas várias perspectivas em termos de movimentos que vão acontecer especificamente também e também na área tecnológica. E agora esta questão dura que o Miguel já está pronto para responder e ele sabe, porque o Miguel é o iluminado deste painel. Ok, Miguel, força. Eu acho que esta vai ser a primeira guerra que vai ter mesmo uma componente cibernética ou cibersegurança mesmo muito forte, e nós vamos todos os dias ver coisas a cair, e isto vai ser uma coisa incrível. Eu pessoalmente acho que esta do Ministério dos Negócios Estrangeiros eu não sabia, mas realmente epá, eu acho que impedir a distribuição de informação a refugiados ou a potenciais refugiados, não é? Para onde é que eles podem ir, epá, isto parece-me que isto é um crime, mas acho que é mesmo um crime contra a humanidade. Eu acho que isto é, pá, é uma estupidez total. Não há motivo nenhum estratégico militar para se fazer uma coisa destas. Mas pronto, eu acho que isto é um daqueles conflitos onde toda a gente perde. Estes conflitos para mim são uma perda de tempo para a humanidade. Okay? Nós devíamos estar todos focados no desenvolvimento de tecnologia para ajudar os habitantes do planeta, sejam humanos ou outro, a ter uma vida confortável, sustentável, epá, e de descoberta de coisas novas. Isto parece uma coisa tão do século passado que eu nem sei. Eu na pesquisa para o meu artigo, que depois falo a seguir, eu vi imensas startups russas e com ideias inovadoras e coisas muito giras de tecnologia que está a ser desenvolvida na Rússia. Epá, e agora o que é que vai acontecer a isso tudo? Isso fica tudo em stand-by neste momento, pá, por causa de uma guerra parva de um ditador que está louco, dizem que ele está a tentar proteger o regime dele, etc. Eu acredito mesmo nisto. Isto é mesmo, pá, simplesmente perder tempo. Eu acho que este conflito também vai ser diferente, porque é o primeiro conflito que vai ser seguido nas redes sociais de uma forma nunca vista. Uma coisa é quando nós vemos, epá, desculpem-me lá a expressão, mas vemos tendas a arder lá no Afeganistão e essas coisas. Outra coisa é aqui na Europa. Nós tivemos a do Kosovo, mas ainda não havia esta exposição mediática. Agora acho que vai haver aqui uma exposição incrível. Epá, esses efeitos que o Fred disse na bolsa, eu acho que ninguém ganha com isto. Nós não ganhamos porque a moeda russa vá parar sei lá onde, nem os russos ganham, nem nós ganhamos, etc. Eu acho que a Rússia perde aqui uma oportunidade estratégica brutal, que era servir mais ou menos de apaziguador entre os Estados Unidos, ou um intermediário entre os Estados Unidos e a China. Eu não parece que a China, na tua pergunta, se vai ganhar. Epá, também acho que não me parece que seja isso. Eu vejo isto aqui, e para acabar aqui o meu take, epá, eu vejo, estou a ver tipo este conflito global é como aquilo que nós vemos numa discoteca às 7 da manhã, ok? Lá fora. Existe um fanfarrão que são os americanos que acham que tudo é deles. E o fanfarrão são os americanos, atenção. Existe um tipo mais velho que já não está para aturar putos, que é a China. E depois a China tem um amigo mais pequeno, que é a Rússia, que quer mandar o primeiro murro e mostrar que é grande. E depois existe o Betinho, e o Betinho é a Europa, que é aquele tipo que acha que pode ir lá apaziguar as coisas e é o primeiro a levar, né? E talvez o único a levar. Leva uma pancada e de repente começa tudo assim, tipo, epá, olha aí, e acaba ali o stress, não é? E de repente a geopolítica à porta de uma discoteca, é incrível, é incrível. São os mesmos instintos básicos. São os mesmos instintos básicos, se fores a ver. O que o Putin está a fazer é basicamente dar uma prova de força e tal, para ter aqui uma pequena negociação. Eu acho que todos perdem, não vai haver vencedores no meio disto tudo, porque acima de tudo quem perde mesmo é o povo da Ucrânia, infelizmente. Mas os russos, não sei, eu acho que há uma balança do que é que o país tem a ganhar economicamente com isto tudo e com a invasão da Ucrânia e o domínio da Ucrânia, e o que é que tem a perder, que é um parceiro que está aqui ao lado, num mundo globalizado em que eu por acaso não sabia que as agências de publicidade já estão todas a saltar de lá para fora. Ou seja, economicamente o que é que isto vai fazer à Rússia, não é? Eu acho que não há vencedores. Na minha opinião, não há vencedores, e é o meu take. Não há mesmo. Muito bem. Diogo. Posso só fazer uma provocação aqui ao Miguel?
Deves. Não, porque é só uma notazinha que também pode elucidar aqui o próximo feedback. Entre os maiores importadores da Rússia, o primeiro, qual é que achas que é, Miguel? Faço ideia. Aquele Nem, que nem, a nem me Rússia, vou meter nesse quiz. a Rússia importa mais da China. Mas é Sim. que é tipo super distante. Em segundo lugar, a Alemanha. Em terceiro lugar, a Bielorrússia. Em quarto lugar, os Estados Unidos. Mas a China são 54, acho que não sei se são 1.000 milhões Mas ou é mais do que isso. Mas, enfim. nós importamos todos mais da China, não é? O que este conflito nos vai ensinar é que nós temos que começar a fazer os frigoríficos cá na Europa. E isso é que vai ser. Quando isto acabar tudo, não é? É que temos de passar para produtores para podermos ter algum papel relevante no meio disto tudo. Mas pronto. Aí é que o programa do Raminhos vai ter sucesso. Yeah. O antigo. E, Deus Boa. meu, que é isso? Diogo, Então, epá, depois deste take aqui do Miguel, eu acho que é muito isso. Acho que ninguém ganha aqui. Não há ninguém que ganhe aqui. Acho que todos nós perdemos. Perdemos nós como Europa, como humanidade, e perdemos nós como advertisers, que de repente temos negócios no outro lado que temos que anunciar ou queremos anunciar, e de repente as conexões já não funcionam, ou se estamos a pagar algo que esperamos em rublos, de repente é completamente diferente. Será que o modelo vai continuar? Será que a Google vai continuar com o seu sistema de publicidade na Rússia, ou vai fazer um boicote? E como é que essas sanções vão passar, em vez as sanções que a Rússia e que os Estados Unidos estão a impor à Rússia, e o resto do mundo, na verdade, está a impor à Rússia, como é que isso não se vai reverter depois nas empresas que estão a querer fazer negócio lá, não é? Portanto, seja por nós queremos anunciar lá, seja por nós queremos comprar produtos lá. Depois eu acho que isto também é muito importante, e pá, eu gosto sempre acho que para quem se calhar tem crianças é sempre bom, ainda ao jantar estava a falar disto, acho que é importante não generalizarmos, não é? E que isto não é uma questão do povo russo ou da Rússia. Isto é simplesmente epá, desculpem, é um Palerma, não é? Ali E a elite, não é? Ele e a elite Sim, dele. e Pá, que é uma estupidez. querem ficar para a história de alguma forma, e esta foi a forma que arranjaram de o fazer, epá, e acho que toda a gente sai prejudicada. Acho que todos nós perdemos, no fundo, seja em termos de mercado, seja em termos de humanidade, por não nos respeitarmos uns aos outros. Depois, em termos de cibersegurança, que o Fred também tocou aqui um pouco, também a dar em linha com a última frase que o Putin diz no vídeo, que é: quem interferir sofrerá consequências como algo que nunca antes visto na história. É algo neste tom, não sei exatamente quais são as palavras, mas e a nossa mente foge muito para os ciberataques, para algo diferente do que poderá acontecer, e os próprios Estados Unidos também já chegaram à frente, e parece que esse é um mindset que está aí em voga, ou alinhado com essa frase, e já vieram também dizer que estão ultra protegidos contra qualquer ciberataque, o que também é engraçado nós termos esta ideia, não é, dos programadores da Rússia, que são todos uns hackers incríveis por alguma razão, e se calhar não é assim tanto. É isso. muito bem. Fica a questão também para a nossa audiência, sobre esta pergunta do Fred, que podia ser respondida. Vocês não responderam. Dá o teu take, dá o teu take, Ricardo. Não. O meu take está muito alinhado. O Ricardo não se quer chegar à frente porque somos invadidos pela Rússia. Ele diz: pá, pessoal, eu estava a moderar, não tem nada a ver com isto. Exato, eu vou fazer de Suíça. A Suíça, mal eles entraram coisa, nós não vamos tomar posição. Então, mas eles estão a atacar. Sim, Mas guardem cá a guita. eu não estou a ver bem. Estou longe, está fumo. Não, o take sim, mas eu estou a dizer porque vocês fugiram à questão, que é, obviamente, numa guerra toda a gente perde. Ponto final, parágrafo, vamos falar de outra coisa. Mas, evidentemente, nas guerras há sempre, não é, movimentações que vão fazer alguns países, em termos geopolíticos, ganhar e outros perder. Pronto, portanto, isto vai haver aqui. E este take da China, que o Fred deixou... Epá, mas dizem que a China está preparada para fazer a mesma coisa em Taiwan, não é? E vai haver outras vezes. Eu não acredito que, ao fecharmos mercados, que possa haver vencedores.
não é? Os Não, mercados por exemplo, fecham imagina, mercados. se tu fechares o mercado de energia da Rússia, não é? Imagina, já não vais comprar mais energia da Rússia, Vais buscar lá ao outro lado qualquer. exatamente, portanto, alguém vai ganhar, não é? Portanto, Sim. e agora falamos pronto, de energia, que é o que a Rússia tem mais, penso eu, que seja o que mais fornece para a Europa. Mas pronto, agora estamos aqui numa longa conversa, mas isto só para dar a nota que vocês baldaram-se completamente à questão. Isso é o que toda a gente perde na guerra e que isso Epá, nós somos marketeers e marketeers é tipo, fizeram pá, muito bem. Portanto, eu vou ninguém deixar, ganha. Não, vou deixar marketeer é a revista. Nós somos marketers. ok. Marketeers. Espera, não, Força. antes de passares para o tema do Miguel, Sim. pronto, embora eu tenha colocado ali o tema da China, na verdade eu acho que todos mais ou menos temos uma ideia que quem verdadeiramente ganha sempre com as guerras são aqueles que vendem as armas. Portanto, aí Pronto, mesmo, exato. No limite há sempre esse vencedor, não é? sim, mesmo É esse assim, vencedor. entre aspas. sim, há sempre esses. Mas mesmo assim, por exemplo, há uns que são naturalmente, pelo menos se pesquisar um bocadinho no Google, empresas que mais lucram com as guerras, há uma lista bem refinada delas. A grande maioria a gente conhece, Boeing e outras tantas. Entretanto, enquanto estava a gravar aqui o podcast, recebi aqui uma mensagem no WhatsApp, mesmo verdade, e a dizer que o trending topic no Twitter, em relação à Rússia, portanto, se vocês entrarem no Twitter, pelo menos eu estou a fazê-lo agora, fiz há bocadinho, e troquei, em vez de ver as tendências de Portugal, troquei para as tendências da Rússia. Uhum. O tema número 1 do momento e o tema número 3 é a hashtag parem com a guerra. Claro, Interessante. eles não querem a guerra, ninguém quer. É uma Funciona daquelas bem, estupidez. o Twitter Mas vale o que vale, é o Twitter, né? Que eu, funciona bem lá. Tem alguma expressão. São Não, 34 isso é pessoas. importante, porque lá está. Esta Isso guerra, é. como o Miguel pôs o take, não é? Em termos de informação que vai ser gerada, e logo no início da guerra se começou a falar da quantidade de informação falsa que vai começar a circular nos WhatsApps, nos Facebooks e nos Twitters, não é? Vídeos falsos que eu vi só hoje de manhã, vi não sei quantos bombardeamentos que não tinham nada a ver com a guerra, mas é de facto a primeira guerra com esta dimensão em termos de informação a circular. Mas era interessante saber esse take. Já agora Tem consegues pouca só... expressão. Eu vi aqui a vontade que tem, que é a principal rede social, tem 83%. Pronto, E- ok. Portanto, já percebemos que é os dissidentes, que estamos Sim, a sim. falar de para aí 10 a 20%. E Já agora, foram- queres dar um take muito rápido como é que as pessoas fazem para ver os trending topics no país, no Twitter? Portanto, entretanto, eu vi, como estavas a dizer, talvez não seja assim tão expressivo, mas enfim, foram 223 mil tweets naquilo que é o trending topic, pelo menos a esta hora, que não posso dizer nem o dia. Pronto, mas entra no Twitter, Sim. a coluna do lado direito diz Tendências de Portugal, tem uma roldanazinha, tem um símbolo de uma, não sei se é de uma porquita, mas é o que é, e depois clica Desculpa. Certo. é um Clicam aí. botão que diz configurações. Clica no botão configurações, tem lá uma opção que diz localização e depois é só escolher qual é que é o local que querem ver. E neste caso, por pré-definição, devemos todos ter Portugal, é só clicar no local e trocar para o país, neste Boa, caso. só para deixar a dica, caso alguém tenha curiosidade, para se manter a par do que é que se fala na Rússia. Stop the war. Tem graça. Bom, antes de passarmos ao próximo tema, só quero relembrar, já falámos do nosso Twitter, mas temos também bem, já não é novidade, isto já está velhíssimo, mas tem tido uma adesão extraordinária, portanto quero desde já agradecer quem faz parte do nosso grupo do WhatsApp, w.martinporidiotas.pt. É com este link que podem aderir diretamente ao nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo onde nós, além de discutirmos e debatermos alguns temas durante a semana relacionados com marketing e com as notícias que vão sair de tecnologia e negócios, é também onde deixamos um conteúdo exclusivo que vamos partilhar no final deste podcast, creio eu, de que w.martinporidiotas.pt. Diogo? Só de adicionar que é aí que vocês vão poder deixar os vossos comentários em áudio, se quiserem, e passar aqui esses comentários aqui no programa. Exatamente, obrigado, Diogo. Portanto, além do Twitter, tem também esta forma onde podem partilhar não só a vossa opinião em escrito, mas também em áudio ou em vídeo. Passamos o áudio do vídeo. Isso é um bom ponto. O vídeo também dá. Sem vídeo, estejam à vontade. Muito bem, estamos prontos. Miguel, és tu, nem de propósito. Querias... Então pronto. Queres dizer alguma coisa? Não, está-me a faltar o adjetivo. Querias palco? Toma lá palco. É isto. Queria palco. Ih, caraças. Bem, eu tenho seguido na televisão esta operação de paz e realmente levanto o chapéu à equipa de marketing do Putin, que de alguma forma conseguiram chamar à invasão de outro país uma operação de paz. Isto ainda é mais rebuscado que a narrativa americana de levar a democracia a um país antes de o invadir.
Mas eu não venho aqui falar de política, venho falar de como a política é tratada pelas marcas a nível de marketing, etc. Antigamente existia uma regra de ouro nas redes sociais que era nunca participar em conversas políticas. Vocês ainda se lembram desses tempos? Em que se dizia, pá, uma marca não se deve meter nestas coisas, etc. Exato. Hoje em dia parece que as marcas têm vindo a pisar esta linha. Nós temos o caso do clube de futebol alemão que removeu o patrocínio da Gazprom, que é uma empresa estatal russa que também patrocina a Liga dos Campeões, e também acho que já vai haver uma reunião qualquer sobre este assunto, sobre não aceitar este patrocínio. Ao ver isto a acontecer, eu fui pesquisar um pouco à net sobre esta ideia de política versus marcas e encontrei um artigo de opinião muito interessante de Mike Prolox, o nome do homem, no ADAG, Ad Age, em que entrevistou mais de 130 diretores de marketing de grandes marcas para consumidores sobre este tema. Aqui estão as 3 principais conclusões que ele tirou destas conversas e que eu gostava de partilhar aqui com vocês. Alguns marketeers dizem que as marcas deles não se metem na política, mas abrem exceções de quando o assunto são direitos humanos, justiça social ou questões ambientais. Eles dizem, e eu subscrevo, que estas questões não são políticas, são os políticos que as aproveitam e tornam questões políticas. Vocês concordam com isto? Assim, um sim ou não muito rápido. Caramba, isso está ótimo. Epá, eu acho que é preferível as marcas não se envolverem. Em termos Marcas sociais, devem como ser- violência eu acho- doméstica, eu acho que etc. sim, devem se envolver, ponto. Sim. Sim, ok. Temas sociais. Exatamente, ou seja, e de sustentabilidade e Sim. de meio ambiente, etc., que depois também são questões políticas, ok? Existe uma guerra constante nas marcas entre propósito, política e serem partidários. Isto aplica-se mais nos Estados Unidos, mas eles dizem que as pessoas são cada vez mais ativas politicamente nas redes sociais e mais atentas a assuntos políticos. As marcas também têm uma responsabilidade porque desempenham um papel importante na cultura e na sociedade. Um dado importante diz que 68% dos adultos americanos acreditam que os CEOs das grandes empresas têm mais capacidade de conduzir uma mudança real na sociedade americana Sim. do que o governo, do que o próprio governo, ok? Será que isto se aplica a Portugal? Sim, muito rapidamente. Sim, aliás, posso, Dá. é um tema que eu gosto, mas o maior entusiasmo que muitos políticos têm é ter exatamente empresários ou pessoas que têm uma presença como figuras públicas junto deles quando há eleições, porque isso é atrair uma audiência que eles não têm, atrair uma credibilidade que eles não têm. Ou achas que, por exemplo, a Rosa Mota foi lá, estava a passar na rua e sem querer entrou na sala? Não, foi convidada. Ou o Walter Ugumem, que também participou naquela... Estou agora a imaginar uma específica que houve com o António Costa, que passou na televisão por declarações que a Rosa Mota fez. Portanto, todas essas pessoas com empresários ou com Havia muito com os músicos também, não era? músicos, não é? Pronto, a área artística é sempre aquela que é a primeira da fila. Os empresários normalmente não se gostam muito de meter, a não ser que sejam aqueles que têm Claro. fábricas, porque aí os políticos metem lá o pé para ir visitar as fábricas e ver como é que é. E tu vais ter que olhar para eles, etc. Pronto, em resumo, bem. é estratégico. A última conclusão é que os consumidores importam-se cada vez mais com os valores e propósitos das marcas. E se por algum motivo existirem assuntos politizados que vão contra ou a favor dos valores que a marca defende, as marcas não devem ter medo de agir e participar na conversa, defendendo, obviamente, os seus interesses e os seus valores. Nós temos alguns exemplos recentes. Por exemplo, na semana passada o assunto foi a violência doméstica e o Bruno Carvalho no Big Brother, etc., que levou algumas marcas a abandonarem o patrocínio do programa. Esta semana o assunto é a invasão da Ucrânia e já há marcas que estão-se a posicionar e a prestarem solidariedade para com a Ucrânia, que pode não ser a nossa política interna, mas é política na mesma, não é? Vocês o que é que acham? Nós estamos numa nova era em que as marcas vão começar realmente a defender os seus valores, mesmo que isso implique de alguma forma politizarem-se? É o take que eu vos deixo. Muito bem. Algum dos dois quer pôr o dedo no ar para ser o primeiro? E já agora, desculpem lá, e quais é que são os riscos e os benefícios? Se há riscos ou não. Ok? Ok. Bora. Ok, Miguel. Muito bem, Diogo. Então, pá, é engraçado esse estudo dizer que realmente as pessoas estão mais... Como é que é? As pessoas estão a agir mais em termos políticos, não é? Estão a ser mais... Estamos a tornar-nos ativistas. Não é? Outspoken. Mas é engraçado depois nas eleições isso não é? Portanto, pelo menos em Portugal a abstenção continua... Conversa de café, não é? É... Mas é conversa da net. Pois é engraçado. Epá, eu acho que sim, acho que as marcas devem intervir. Acho que sim, acho que têm o seu papel.
as marcas intervirem, já tiveram grandes impactos, como na publicidade do Facebook, onde aquilo que poderia ser anunciado de repente deixa de poder ser anunciado, de terem ativistas no YouTube, ativistas não, desculpem, pessoal do ISIS, que estava a financiar campanhas através dos anúncios no YouTube, nos seus vídeos no YouTube, também deixaram de o ter. Portanto, eu acho que as marcas envolverem-se, as marcas fazem parte da sociedade, não é? E nós todos estamos envolvidos por marcas, portanto, vale completamente a pena que as marcas também se envolvam e que consigam melhorar nessa alteração de comportamento, que depois consiga também transmitir não só a alteração de comportamento neles, como nos outros, como nas pessoas. Infelizmente, se é arriscado ou não, infelizmente nem todos os assuntos são preto e branco, não é? É fácil que todos nós nos levantarmos e de repente adicionar uma bandeira gay no perfil da nossa empresa, mas se calhar de repente quando há um ataque na Síria, ou quando há um ataque que não seja totalmente preto e branco e que não se saiba se, por exemplo, em Donetsk ou Donetsk, acho que havia genocídios anteriormente e que a Ucrânia já tinha negligenciado isso há imenso tempo, as coisas de repente já não ficam tão preto no branco. E onde é que a minha marca vai ficar? Que stand é que eu devo a tomar ou não com a minha marca? Portanto, por vezes as coisas podem não ser preto e branco e podem não ser fáceis para as marcas Claro, intervirem. É fácil levantar uma bandeira gay, mas uma bandeira anti-tourada em Portugal ainda é difícil de levantar, ou não? Por exemplo, lá está, não é? Dependendo de várias empresas, é muito difícil. De uma forma palerma, a meu ver, mas é difícil. Bem. Muito bem, Fred. Sobre posicionamento e transparência, eu acho que realmente, conforme o Miguel foi ali também verbalizando, mas se perguntarmos aos consumidores, eu acho que os consumidores gostam das marcas que se posicionam e que são transparentes com os seus valores. Ou seja, questões sociais, culturais, de meio ambiente, que são questões mais, digamos assim, mais fáceis, que estão presentes muito nas vidas das pessoas e que, enfim, as marcas têm mais dificuldade em ficar de fora e não em expor as suas opiniões, porque isso está muito em voga, portanto aí é difícil manter-se neutras. Mas se depois perguntarmos aos empresários, e eu sendo um, e todos nós que temos aqui temos os nossos próprios negócios ou representamos alguns, aí há um pouco mais de dificuldade, porque embora os próprios empresários tenham os seus próprios valores e princípios, existe essa esfera da cultura empresarial dentro da empresa, mas depois outra coisa é a expressão para fora. Aliás, o Miguel acabou de dar um bom exemplo do tema das touradas, mas outros exemplos haveria, como por exemplo, coisas que não são tão disruptivas como o conceito de trabalhar 4 horas por semana. Também podia ser por dia. Ou os incentivos salariais, ou os incentivos que são dados às empresas. Coisas mais simples, mas que também estão aqui alinhadas com valores e princípios, com alinhamento de propósito, com posicionamento e estratégia. O problema é que não estão alinhados com os valores e princípios da maior parte das marcas. Mas, por exemplo, ainda hoje saiu a notícia que um grupo qualquer, acho que é do Nabeiro, A Delta, sim, aumentou. da Delta, aumentaram o ordenado para 730 ou 640 euros, o que é que foi? Certo. Pronto, eles posicionam-se como uma empresa que acredita que deve aumentar sempre acima do valor do ordenado mínimo, não é? Certo, mas tu estás a ver agora a realidade. Mas agora, se puxares 10 anos atrás, desculpa, não é assim que se diz. Se puxares 10 anos, se pensares há 10 anos, que coisas é que se calhar o grupo que agora referenciaste não fazia tão bem, e coisas que pode não fazer tão bem, do ponto de vista salarial, transparência e recursos humanos. É só porque às vezes eu sinto um bocadinho, às vezes, evangelização demais. Acho bom, temos referências, acho, sem dúvida, não é? E boas práticas devem ser replicadas, mas até chegar a isso, que foi esta boa prática, não é? São muitos anos de legado. As pequenas empresas, acho que há uma necessidade de maior contenção na expressão dessas políticas, porque isso também afasta. Não podem arriscar tanto. Há risco, então. Há um risco grande, principalmente se tiver a ver com questões a sério. Não é questões a sério, é questões que toquem mesmo nas feridas de uma sociedade. Ou que não sejam preto no branco, não é? Ou que não seja claro se o meu público está de um lado ou está do outro, ou se é uma coisa onde mesmo a própria empresa se identifica, não é? Se a tua empresa nada tem a ver, é uma empresa de papel, faz sentido tu dizeres chega de touradas? Se calhar não faz tanto sentido, se calhar não é um top of mind, se calhar não está relacionado com aquilo que tu podes agir,
com o teu público e onde é que tu podes agir, não é? Portanto, e daí Olha, então acabas por não tomar nada. eu não já dizer tive. nada. Eu não queria falar aqui de um exemplo pessoal, mas eu tinha uma marca de fitness. Epá, e que nós no próprio plano de marketing tínhamos assuntos sociais a tratar e falávamos sobre tourada, a violência doméstica, etc. E não tinha nada a ver com a marca fitness e os resultados foram realmente muito bons. Porque as pessoas, epá, ou estavam connosco e acreditavam nisso ou não. Ou seja, nós temos a ideia do bem-estar para toda a gente. Epá, e tocávamos nestes assuntos e eram assuntos delicados, mas correram-nos até bem. Acho que as marcas devem ter uma presença, epá, devem assumir aquilo que são ou não. Eu Se acho que agora- sim, acho que sim, acho que sim. Sim, eu acho que ninguém discorda. É só do ponto de vista. É que eu acho que às vezes mostramos as duas coisas também. Eu acho que devemos ter aqui um bocadinho a visão do empresário, porque do lado do consumidor alguém vai dizer que não. Não, toda a gente vai dizer que sim. Quanto mais transparente, melhor é o nosso poder de decisão. Mas do lado do empresário, essa abertura também eu acho que tem que ser faseada. É só isso. Uhum. Só para concluir do tema, ficou a conclusão que as marcas devem apoiar, devem ter. Aliás, vou fazer um take. Portanto, as marcas, em princípio, também deviam ter princípios, não é? Princípios como as pessoas que deviam evidenciá-los. Seria isso. Quando faz sentido. Quando faz sentido. Por exemplo, um Pingo Doce, isto agora é um desafio para vocês, muito rápido, têm 30 segundos para responder. Um Pingo Doce lançar um anúncio ou lançar eles próprios uma campanha em que se mostravam abertamente contra a tourada. Portanto, há sempre riscos, não é? Nas tomadas de posições todas, que vocês falaram, sejam elas Nem faz. Ricardo, o problema aí é que se é uma coisa que está desfasada, parece que o Pingo Doce só estaria a aproveitar do tema para conseguir entrar na conversa. E isso Ricardo, nem sequer... posso alterar a pergunta do Ricardo? Vamos imaginar que vai haver um referendo relativamente à tourada. Obrigado. E agora as marcas, tipo, ok, a sociedade vai debater o tema tourada. As marcas devem fazer o seu statement. Não é tipo hoje do dia para a noite que se lembraram disso. É pá, a sociedade inteira está a falar disto esta semana. O Pingo Doce podia fazer um anúncio ou uma comunicação a dizer que não apoia maus tratos de animais, por isso não apoia a tourada? Olha, boa, um bom take. Imaginemos que eles deixaram de ter produtos, portanto, deixaram de ter produtos na loja. Todos o Pingo Doce é um exemplo para ser uma marca que tenha uma relevância de comunicação grande. Deixaram de ter produtos que comprovadamente mostram que, portanto, há nessa São bem tratados e é biológico, essas coisas etc, todas. etc. Pronto, e então, neste caso, as touradas incluem. Eu, na minha opinião, sim, o Pingo Doce devia dizer nós não sei o que e tal, e para este assunto nós acreditamos nisto. Epá, é um risco, obviamente, não é? Mas poderiam dizer, eles é que depois têm que calcular o risco para o negócio deles. É o meu take, 30 segundos. A Adidas retirar os produtos todos da Rússia. Não vender, não ter lojas oficiais, fechou as lojas oficiais, saiu. A Nike, a mesma coisa. Epá, espera aí que a imagem que eu tenho do russo é sempre com Adidas, sim, eu sei, com a Adidas e com a camisola de alças por baixo. Mas isso, por exemplo, já é muito mais difícil, não é? Porque tu não tens que estar a prejudicar o povo russo por um ponto, por uma pessoa, não é? E isso nem sequer... Mas espera, não é- Então, mas só o Putin é que quer fazer a guerra. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que... Não vamos ter que criar aqui alguma ilusão, está bem? De que a posição do lado de lá, Rússia, é que está toda a gente contra a guerra. Repara, a única coisa que não podes fazer é generalizar e castigar um povo inteiro, um povo inteiro por uma decisão. De um gajo. Portanto, tu achas mesmo que é um Possivelmente, gajo... não sei se é um gajo, não estou a dizer de um governo que seja, não é? Mas não podes castigar tudo isso. E lá está, exatamente esse é o ponto onde eu não tenho a certeza que seja tão preto e branco. Diogo, tens de pôr pressão desculpa, agora completamente portanto, se tu não puseres pressão na população, gerares a Adidas, a Nike e outras marcas, falámos aqui da importância que as marcas têm, que às vezes têm muito mais força do que políticos e organizações políticas para movimentar. É um bom ponto. Uma restrição deste tipo movimentava se calhar muito mais massas. Se os russos na Rússia não conseguissem ter acesso a A, B, C, D, que tivessem que fazer sacrifícios para obter um determinado produto, estamos a falar de produtos fúteis como a Adidas, mas podíamos falar de produtos... Não, mas olha, imagina comerciais. a Google na China, que disse, eu não estou na China se não for tudo aberto. Não diz o último exemplo, porque eles removeram a aplicação do Navalny quando a Rússia pediu. Eles e a Apple. São os Foi logo. vendidos. Tiraram logo. Bateram a pala e siga. Bom, muito bem. Mas espera, não faz, deixa eu só dizer uma coisa. Então, lá. Posso só dizer uma coisa. O compromisso supremo das marcas, eu acho que todos nós concordamos que é com a sociedade e não com o mercado. Só que o mercado está lá e, portanto, a questão é, as pessoas sabem distinguir o que é uma iniciativa legítima e o que é que são iniciativas, enfim, que são inventadas. Mas, em primeiro lugar, eu acho que as marcas que querem manifestar-se publicamente, politicamente
têm que alinhar as suas mensagens políticas, aquelas que circulam na sociedade, e ter absoluta certeza que não vão ter telhados de vidro. E aí, seja com os exemplos que as marcas que vocês Olha deram. lá, mas Alfredo, os teus valores vêm-se quando tu tens telhados de vidro. Não, mas a questão é que depois tens os colaboradores da empresa a desmascarar a empresa. Não é? Aconteça o que acontecer, eu estou pelos meus valores. Mas quem? Isso é, teoricamente, os valores significam que eu aplico-os sempre, independentemente das consequências negativas que isso me possa trazer. Mas Não é? isso, e Isso é que é ter isso valores. és tu, pronto, mas isso és tu enquanto indivíduo, não é? Porque o principal desafio das marcas é ter o propósito e depois consegui-lo repercuti-lo por toda a organização, não é? Esse é que é o maior desafio. E com dirigentes, a área de comunicação, colaboradores, quando isso tudo reflete o mesmo pensamento, aí já se pode pensar em tornar público politicamente. Vi no outro dia uma frase muito gira, que é: as pessoas estão a tentar tornar-se marcas e as marcas estão a tentar tornar-se pessoas. Ok? As marcas querem cada vez mais agir como pessoas e as pessoas querem cada vez mais agir como umas marcas pessoais, não é? Ou seja, isto dos valores aplica-se a todos os lados, mas pronto, já temos a Roldana da Morte. Ok. Muito bem, fechamos os temas, porque esta semana só há 2, mas são temas muito profundos, e gostei destes segues agora. Muito bem, antes de irmos ao próximo segmento, que é o shout-out do Twitter, vamos só deixar a nota que, se gostarem do nosso podcast, não se esqueçam de o avaliar no Spotify ou na aplicação de podcast que vocês utilizarem, e subscrever, se ainda não o fazem. Não menos importante também, que ainda não mencionei, é o nosso website, martinporidiotas.pt. Temos lá também não só os podcasts, mas toda a informação que falamos neste podcast. Muito bem, estamos então prontos para o shout-out do Twitter? Estamos, acho que sim, exatamente. Portanto, eu vou pôr aqui a audiência. Oi, fugiu a audiência. A audiência já está a agradecer e nem... Mas força. É incrível, a audiência é incrível. Então, temos esta semana o Souza, temos o M, o Nuno Z, a Mariana Fraga, a Sónia Fontoura, a Inês Rodrigues, o Felipe Carrera, o Francisco Calçada Soares, António Barreto Costa, Nuno Carvalho e, por último, Kikas. Muito bem, bem-vindos a todos. Desfrutem, o espaço é vosso. E opinem, comentem no nosso Twitter. Ou então em w.martinprioridades.pt, o nosso grupo de WhatsApp que está vivo e alegre. Muito bem, vamos a outro momento mítico, que são as rapidinhas. Que são notícias de marketing em Portugal, mas em formato mais rápido. Dadas pelo Diogo, que vai começar agora. Em Portugal e no mundo, não é? Então, bora lá. O YouTube revela os anúncios da Super Bowl que mais visualizações têm. O link está em martinporidiotas.pt, não se esqueçam. A Amazon e a Decathlon são as marcas de e-commerce preferidas dos portugueses. Um estudo da Media Brand, se eu não estou em erro, também no nosso site para acompanharem. Plataforma social de realidade virtual da Meta, não é? O Horizon, já conta com mais de 300 mil utilizadores e continua a crescer. O tio Marca deixou um vídeo ainda esta semana. Mas o TikTok está a testar vídeos de 5 minutos. O Snap vai lançar anúncios de mid-roll no meio das stories e partilhar o lucro dos anúncios com os criadores dessas stories, que é algo muito diferente. Mais um estudo em iOS, em iPhones e iPads, revela que o TikTok e o YouTube são as apps que mais monitorizam as ações do utilizador, sendo que o TikTok chega a enviar informação para 14 serviços externos, que é incrível. Por último, a Google lança uma atualização ao seu algoritmo para considerar os Core Web Vitals, ou ACA, ou seja, a velocidade de carregamento de um site, como um fator no ranking, agora para desktop. Okay? Portanto, anunciaram isso essa semana e está a ser lançado. E é isso. Muito bem, foram as rapidinhas, neste caso as notícias da semana de marketing mais relevantes em Portugal. Querem deixar alguma nota relativamente às notícias? Eu deixo só uma aqui da Google. Eu acho que eles continuam a inventar. O valor devia ser a qualidade do conteúdo e não o tempo que demora a abrir. Nós podemos ter no conteúdo exatamente aquilo que nós queremos. Epá, num site que está um bocadinho, demora 3 segundos em vez de demorar os 0.5 todo otimizado. Epá, não sei. É um parâmetro, não é? É uma variável, ou seja, não necessariamente tu não sabes o peso dessa variável, eles estão só a dizer que é uma variável que fica a ser considerada, não é? Porque se calhar não é tanto se é tão rápido, mas se é muito lento. Estás a ver a ideia? Pois, é possível. Sim. Eu também gostei muito desta história do Snap, não é? Esta coisa de partilhar o revenue, metade do revenue com
com os criadores das stories, dos seus anúncios, parece-me algo assim um pouco transformador. TikTok já fazia isso. Já tinha uma opção de Sim, monetização. não é? Sim, sim. Sim. Mas realmente, ainda agora estava a ouvir o Galloway, Scott Galloway, e ele estava, é um professor universitário super conhecido em marketing, e ele estava a falar exatamente de como. Gosto imenso dele. Epá, ele é incrível. Yeah. E ele estava a falar um pouco exatamente como estas plataformas, tanto o Facebook como o TikTok, e o Snap, não é? E o próprio YouTube, agora que têm estas bolsas para criadores, que estão a apostar muito em trazer mais os criadores para as plataformas, porque eles próprios não são os criadores, eles não têm conteúdo, não é? Sem os criadores eles não têm conteúdo para apresentar, e há cada vez mais esse shift, e estamos a visualizar muito isso com por exemplo, esta ação do Snap. Eu acho que já se percebeu estrategicamente que as redes sociais vão passar do modelo de influenciadores para o modelo de criadores de conteúdos. Epá, os influenciadores já estão a perder relevância, no meio disto tudo. Não tenho a certeza que estás a dizer. Sim, eu também não sei se é, eu não sei se é uma questão de os influenciadores estão a perder relevância, se não é só um shift de como vemos de influenciadores para criadores. Aí eu concordaria mais. É um tema para um próximo podcast, Mas eventualmente. vou só relembrar, nós já falámos deste tema. Eu recebi a semana passada, estava aqui a ver se viu o e-mail, mas não vou a tempo já. Que a eMarketing lançou, que tem aquela newsletter que é uma newsletter diária, eu recebo, e falava que o crescimento dos influenciadores ia ser bem alto. Eu só não percebi qual é a diferença de um influenciador e um criador de conteúdo hoje em dia. O É que antes o influenciador influenciador era alguém que era uma figura pública e tal, era um influencer. Até se deve dizer em inglês, né? é porque hoje Fica em mais dia, pomposo. um influenciador que não seja criador de conteúdo. Não, mas criador de conteúdo, é mais de conteúdos de entretenimento, etc. O influenciador, muitos deles era tipo, estão ali a tirar fotografias e sei lá. Ok, Acho que é algo a ser debatido. muito Eu bem. tecnicamente não sei a diferença. Exato. Muito Sim, bem. eu acho que aqui a ideia era mais, pelo menos o que eu percebi e o que eu estou a ver é uma questão muito de haver um investimento específico e claro, de que não há uma questão de influencers, há uma questão de criadores, não é? E são vistos como criadores, ou seja, que são pontos, são polos que acabam por trazer conteúdo para estas redes sociais que sobrevivem desse conteúdo. Portanto, é mais nesse shift de mindset, de não ter aqui uma questão de ser um influenciador ou uma pessoa, mas ter aqui um polo de conteúdo, não é? Um ponto de conteúdo que eu vou necessitar para a minha rede social. É mais nesse shift das redes sociais, nesse shift de mindset. Está certo. Muito bem. Tudo no mesmo, não é? Exato. Muito bem, vamos à ferramenta da semana. Que esta semana, para não ser estranho para vocês, é uma extensão do Chrome, que é o Web Vitals. Conhecem? Acabámos de falar dele. Web Vitals da Google. Esta é uma extensão, Diogo, e depois precisa, se eu tiveres alguma bacurada, mas que permite ver em tempo real, portanto, a avaliação do Web Core Vitals no website que estivemos a visitar, certo? Exatamente. Portanto, é uma extensão, ele vai-te dar um score por cada visita e vai analisar também à medida que o site for carregando, e depois vocês podem clicar e ter uma análise mais completa, mas vai permitir vocês irem recolhendo ao longo das vossas visitas, perceber se o site está a ficar mais lento, se há um content shift muito grande e são penalizados por causa disso durante o carregamento do site, não é? Um content shift é quando o site está a carregar e parte do conteúdo passa para outro local, ok? Onde estava. E então isso é um content shift e isso acaba por prejudicar, por exemplo, essa pontuação. Boa, portanto, a extensão do Chrome, Web Vitals, para experimentarem e é gratuita. Muito bem. Sim, senhora, chegámos ao momento da despedida. Antes de nos irmos embora, queremos só voltar a relembrar que se ainda não subscrevem o nosso podcast, por favor, façam na vossa aplicação favorita, onde estiverem a ouvir agora mesmo. Se gostarem mesmo muito de avaliar, já falei, desculpem, não menos importante, quero deixar 2 links, que é o marketingprioridades.pt e o w.marketingprioridades.pt, que é o link que podem usar para aderir diretamente ao nosso grupo de WhatsApp. Desculpem, já é tarde. Zap, zap. O Zap Zap, como dizia o outro. Muito bem, não sei se os caríssimos querem deixar mais alguma nota. Se não, é isso mesmo. Voltamos então a ver na próxima semana com mais temas quentes. Por isso, até lá. Tchau. Tchau. Tchau.